A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Bem, irmãos, queria entrar aqui no fundamento aqui. Espero que vocês ouçam com atenção. Quem não puder ouvir tudo, ouça depois, mas não deixe de ouvir na íntegra, para que o contexto seja entendido e vocês consigam, ao final, compreender o que eu quero dizer aqui. Eu quero falar sobre a nossa juventude, sobre a nossa mocidade, sobre os jovens, né, dos dias de hoje. Como eu faço parte da outra geração e também, né, estou vivendo essa geração, então eu tenho como assimilar, né, como fazer comparações, né. Então até 1980, 1990, né, um jovem de 12 a 17 anos, né, ele tinha a gente vivia, né, na época numa sociedade bem diferente dessa de hoje, né? Era início dos anos 90, né, e a gente ainda vivia aquele começo, né, de liberdade, aquele começo né, de independência dos pais, né? Era onde os jovens começavam a trabalhar, né, alguns ajudavam em casa, outros criavam a sua própria independência. Os jovens até essa época, eu fiz parte dessa época, então eu posso dizer com propriedade, né? Não tinha muita moleza não. A gente tinha infância, a gente brincava na rua, não tinha essa tecnologia que tem hoje, né? Nossa brincadeira era de jogar bola, empinar pipa, né? E fazer aquelas brincadeiras de rua, né? Que quem é da minha época sabe, pega-pega, esconde-esconde, né? E por aí vai, né? Pular corda, essas coisas todas aí. Eram brincadeiras, né, que exigia do nosso corpo, né, movimento, e a gente interagia humanamente com os nossos colegas, com as pessoas. Então o contato físico era constante, tanto com as pessoas na rua, né, com os amigos, né, como com a família também, dentro de nossas casas. O que eu quero dizer com isso, né? Que os jovens nessa época, eles tinham uma mentalidade mais avançada, eles eram mais cautelosos, eram crianças sim, adolescentes, mas comparando, eu estou fazendo um comparativo com os adolescentes de hoje. Eles tinham uma mente mais avançada, eles eram mais sábios, eles escutavam mais os pais, tinham um senso de temor e um senso de obediência, né, aos pais, né? Eles respeitavam mais os professores, sabe? E eles amadureciam mais rápido, amadureciam no sentido de ideias e pensamentos. Até o linguajar dos jovens, né, até essa época, era um linguajar mais adulto, né, vamos dizer assim, um linguajar que você conversava muitas vezes e falava: nossa, essa criança parece um adulto falando, esse menino tem futuro. As crianças naquela época tinham mais objetivo. Por quê? Porque nós vivíamos numa sociedade menos invasiva, ou seja, a tecnologia não tinha tomado conta do nosso mundo como é hoje. Eu lembro que na época o videogame mais avançado era o Atari. Na verdade, acho que foi o primeiro videogame que teve. Era o Atari, inclusive eu tive um, que era aqueles que você ligava nos dois fios na antena da TV, né? Que na época não era TV digital, era tudo antena, aquelas antenas de fora. Você ligava os dois fios no conector da antena e aí você põe um cartucho no aparelho do Atari, e tinha aquele joystick, né? Que parece uma marcha de carro, né? E um botão vermelho, né? Até hoje, para mim, foi o melhor que teve, né? Mesmo vindo outros mais modernos, né? Mas era o mais, assim, próximo a uma realidade, né? Eu tive, né? Então eu sei como que era. Então, essa era a tecnologia mais avançada em questão de videogame. Não existia celular nessa época, nem computador, né? Nessa época era só telefone fixo sem fio. Aliás, perdão, era só telefone fixo. Eu acho que nem sem fio não existia, era com fio ainda. Depois começou a vir os telefones sem fios, mas continuando usando linha fixa, né? Os orelhões, né? Para quem é aqui de São Paulo sabe muito bem, na época era Telesp.
né? Depois passou para Telefônica, agora Vivo, né? Mas na época era Telesp e cada esquina que você ia tinha um orelhão que tinha um telefone dentro e você tinha que colocar uma ficha para poder fazer uma ligação. E essa ficha durava em volta 3 minutos. Então, se você quisesse falar mais tempo, você tinha que colocar mais fichas. E conforme ia caindo as fichas, aquelas que você ia colocando ia substituindo. Então, quer dizer, era uma época assim que as facilidades eram menores. Eu costumo dizer que não era menores, sabe por quê? Porque assim, para quem viveu nessa época, não tinha dificuldade de viver assim. O problema é que quando você acostuma com o avanço, você não quer voltar atrás. Quando você acostuma com a coisa mais avançada, você acha que aquilo que você viveu era mais difícil, mas não era. Basta a gente ver a época que a gente vivia, né? Ninguém morreu por isso, ninguém deixou de aprender por isso, pela falta de avanço da época. Eu acho que o mundo evoluiu sim, né? De um certo ponto, porém nunca deixou de ser mundo, de ter uma sociedade por viver numa época menos avançada. Haja vista que, né, se a gente pegar a história de 6.000 anos atrás, nem o que existia em 1990 não existia. Então, quer dizer, o mundo sempre foi evoluindo, né? Mas assim, até 1990, a gente tinha essa sensação de uma vida mais realista, né? Hoje eu comparo muito a vida de hoje com a vida dessa época, né? Nessa época você tinha mais contato com as pessoas, você tinha mais alegria de viver, porque você sorria, você ouvia pessoas e também falava com pessoas, você apertava a mão, você abraçava, né? Você participava, né, de aniversário dos amigos, quando eles chamavam para você ir na casa deles, ou quando você fazia na sua casa, você também convidava. A família se reunia mais, né, nos almoços de domingo, né, nos fins de tarde, as famílias, vira e mexe, um estava na casa do outro, né? Então, o ser humano, apesar da tecnologia ser bem inferior ao que é hoje e da ciência não ter avançado tanto naquela época, mas o ser humano, ao meu ver, ele tinha mais qualidade de vida e ele tinha uma mente mais evoluída. Hoje é ao contrário, a ciência e a tecnologia evoluiu, o mundo avançou, mas a mente do ser humano regrediu. Ela bitolou. O ser humano hoje ele é alienado, ele vive alienado por um sistema. É exatamente isso que eu quero, é aí que eu quero entrar. É onde Satanás, né, começa a agir, e como a palavra fala em Daniel, né, que ele cuidaria em mudar os tempos e a lei. Como que ele mudou os tempos? Ele mudou os tempos. Porque se você vê o tempo que a gente vivia, os tempos que a gente vivia em 90, por exemplo, eu estou dando a data de 90 aqui como referência, que até esse ano aí ainda a gente vivia de uma forma mais natural, né? Mais simples, né? Então, se a gente pegar a década de 90 e comparar com os dias de hoje, século 21, 2024, a gente vê que os tempos mudaram. Como que se muda os tempos? Quando você muda as características dele, quando você muda a tecnologia, quando você altera a ciência, quando você mexe no clima, quando você mexe na sociedade, você muda o tempo. Não é o tempo de se está sol ou chuva, é o tempo que você vive. Os tempos, né, que a gente vive, os tempos de paz, tempo de guerra, tempo de ciência, tecnologia, tempo de máquina de datilografar, tempo de computador. Então cada tempo tem um avanço, né? Então Satanás, devido às profecias, né, e ao poder que ele foi entregue por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ele cuidou em mudar os tempos e a lei. Então quer dizer, ele teve que mudar os tempos, ele avançou, entre aspas, né? Ele trouxe esse avanço da falsa ciência, dessa tecnologia diabólica, né, para que o mundo se habitolasse nisso, né? Então hoje as pessoas vivem um tempo diferente da década de 90, as pessoas vivem alienadas dentro de um sistema, dentro de um celular.
entre quatro paredes, não precisam mais se interagir entre si, não precisa mais do abraço, do aperto de mão, não precisa mais da brincadeira de rua. Tudo está resumido a um videogame, a um celular, a um computador. Isso virou a família do ser humano, isso virou prioridade na vida do ser humano. A tecnologia e a falsa ciência vieram como um Deus, né, um Deus satânico, né, para a maioria da sociedade. E toda a Terra adora essa ciência e essa tecnologia, porque não vivem sem ela, tanto crianças como idosos, né? E faz a todos, pequenos, grandes, livres, servos, né? Que lhe seja posto uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o nome ou o número do seu nome, ou o sinal do seu nome, né, na mão direita ou na testa. Eu não estou dizendo que isso é o celular, não é nada disso. Eu estou dizendo que da mesma forma que a marca da besta está chegando e vai ser adorada, assim todo o avanço que antecedeu a ela, né, também tem sido adorado, né? O mundo, Satanás mudou os tempos a ponto de fazer com que a sociedade toda acostumasse a viver, né, dependendo de uma tecnologia, para que quando a marca dele chegar, as pessoas não consigam evitar, não consigam negar. Por quê? Porque é tecnologia pura. Tirando toda a tecnologia da tua mão, celular, computador, que ainda é algo, em vista da marca da besta, é algo comum, né? Você não comprometeu ainda a sua salvação com essas coisas, apesar de que muitos, né, se deixam levar por coisas imundas na internet e acabam pecando, né, e acabam errando como cristãos, mas é algo que você ainda não está totalmente ligado a isso. Agora, a marca da besta é algo que, quando as pessoas aceitarem, não vai ter volta. Então, Satanás, ele trouxe uma tecnologia para o mundo e conseguiu alienar a maioria das pessoas, principalmente os jovens de hoje. Porque nós que ainda vivemos essas décadas de 80, 90, né, até o ano 2000, a gente ainda consegue lembrar do que era e consegue filtrar e consegue comparar. E se a gente conhece a palavra de Deus, a gente consegue rejeitar o mal e saber que nem todo esse avanço, nem toda essa tecnologia, né, que mostra uma coisa maravilhosa para o mundo, é do jeito que aparenta ser. Nós conseguimos ter essa percepção, mas os jovens de hoje não conseguem, porque eles já nascem no meio disso. Cabe aos pais, né, tentar reeducar ou educar desde que nascem, mostrando como era e como é. É um trabalho lento, mas vale a pena, porque o jovem hoje em dia ele já nasce sem saber o que é Deus, sem saber o que é fé, sem saber o que é palavra de Deus. Por quê? Porque a tecnologia, ela se endeusa por si mesma e faz com que as pessoas se sintam deuses também. A tecnologia e a falsa ciência, ela tem como missão tirar da mente da sociedade, e principalmente dos jovens de hoje, qualquer ideia que leve ao Criador. Qualquer ideia que leve você a imaginar que você depende de um Criador. Inclusive no sistema religioso, né? Esses novos pregadores que aparecem hoje em dia na internet, né? E até em alguns templos, eles têm corrompido o evangelho, o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina do Senhor, transformando em doutrina, né, e ensinamentos de homens e de demônios. Por quê? Porque estão corrompendo todo o contexto bíblico, estão corrompendo todo o poder da palavra, né? Tirando Deus como eterno Criador e único Salvador, tirando o Senhor Jesus como único Salvador, né? E tentando adaptar a palavra de Deus à vontade de cada pessoa. Se você pensa que a palavra de Deus é assim, então ela é. Se você quer que ela seja assim, assim ela vai ser. Se você quer se sentir um Deus, você pode. E aí vem a narrativa de Satanás, quando usou desse mesmo argumento com Adão, aliás, com Eva, né? No jardim do Éden, né? Porque Satanás é mestre em enganar e distorcer a palavra de Deus. Então hoje nós vivemos num mundo que apesar de ter evoluído, entre aspas, evoluído que eu digo, para o mal, né? Porque tudo isso leva à destruição da alma, né? Apesar de ter evoluído cientificamente, né? E tecnologicamente, até mesmo religiosamente, economicamente, politicamente, né? Mas toda essa evolução tem como único objetivo
esfriar o amor de muitos. Cada dia que passa, as pessoas vivem mais amantes do dinheiro e das coisas materiais do que de si mesmas, aliás, amantes de si mesmas do que de Deus, como a própria Bíblia mostra, né? Terão mais amor por essas coisas do que amor pelo Criador. Estarão mais preocupadas com o dia de amanhã, com o que vai fazer, com o que vai ganhar, com o que vai receber, né, com o que vai comprar, do que preocupadas com a salvação de suas almas, né? Então, esse é a grande armadilha que Satanás, né, trouxe para a humanidade. Através da tecnologia, mudou os tempos e as leis. E como que ele mudou as leis? Ele mudou as leis porque leis que hoje favorecem o pecado e a abominação e fazem com que as pessoas pequem diante de Deus, antes era abominável até para as leis da terra. Hoje, tudo que era proibido diante da lei, muita coisa que era proibido diante das leis dos homens, hoje é legalizado, é lícito, né? Coisas que antes tinham que ser feitas de forma escondida, hoje são feitas às claras, à luz do dia, né? Porque as leis da terra têm dado respaldo a isso. E quando Satanás muda as leis da terra, porque até então, para quem não sabe, as leis da terra, elas no início, elas seguiam as leis de Deus. Lá na época de Cristo mesmo, né, os judeus, a lei deles era a Torá, que é o Velho Testamento. As leis de Moisés, que foram dadas por Deus, era a mesma lei que eles usavam como de forma civil, de forma humana. Então, quer dizer, a mesma lei que era usada para os cristãos, para os judeus no caso, né, era usada também de forma terrena, ou seja, quando alguém ia ser julgado, né, era segundo as leis de Moisés. Então, era a única lei que existia no mundo. Depois, com a evolução, veio Roma lá, né, o direito romano, tudo, e aí, pelo menos se falando aqui de Brasil, né, aí começou as leis serem mudadas. Então, Satanás aí já começou a mudar a lei. Porém, até certo tempo atrás, as leis ainda davam respaldo a alguma coisa, até porque tudo é permissão de Deus. Então, Satanás ele não tinha o poder de mudar assim no tempo que ele queria, teve que ser no tempo de Deus. Então, até certo tempo atrás, até uns 30 anos atrás, as leis aqui no Brasil, por exemplo, elas tinham muita coerência com a palavra de Deus. Por exemplo, era proibido o divórcio, era em alguns casos, né, era proibido, né, muitas coisas que hoje não é mais, né? Era proibido casar com duas pessoas, com duas mulheres, né? A relação entre homem com homem, mulher com mulher também não sei se era proibido, que eu não me aprofundei nisso, mas não era visto pela própria lei, né, com bons olhos, né? Porque eles tinham um pensamento cristão, né? Os magistrados, né, até um certo tempo atrás, eles tinham uma influência cristã, um conservadorismo, né? Que isso vem de Deus, né? Esse conservadorismo, esse pensamento cristão é do próprio Criador. Ele estabeleceu regras e leis para o homem e para a mulher, e assim foi seguido até certo tempo atrás. Então Satanás, ele meio que destruiu isso, ele tudo que era proibido e que não era lícito aos olhos da sociedade, seguindo, né, as leis cristãs, ele começou a liberar, tipo, isso aqui já pode, isso pode, isso. Então, quer dizer, houve, além de uma mudança nas leis, ainda houve inversão delas, inversão de valores. Além de o que era antes errado passar a ser certo, ainda hoje o que era errado e passou a ser certo é visto com mais bons olhos do que aquilo que sempre foi certo e continua sendo, né? Então hoje, se um casal de hétero anda na rua, casal de hétero que eu falo assim, homem e mulher, marido e esposa, né? E de mãos dadas, eles são mais mal vistos do que um casal de LGBT, um casal de homossexual, seja homem ou mulher com mulher. Então, o Satanás, ele veio com tanta astúcia e sinais e prodígios que ele está conseguindo mudar a mentalidade da sociedade.
Hoje em dia, inclusive, muitos cristãos aceitam mais o pecado e o erro como normal, como natural, do que o que é conservador, do que o que realmente sempre foi normal e natural, do que o que sempre foi lícito diante de Deus. Hoje, inclusive, muitos cristãos que não conhecem a palavra e não têm temor, são crentes de nome, mas não de coração e alma, né? Muitos cristãos, né, até vivem uma vida regalada, né, totalmente fora dos princípios cristãos, andam como crentes, mas não vivem como crentes, né? Exatamente por quê? Porque sofreram uma lavagem cerebral, né? Uma lavagem cerebral de forma tecnológica, de forma científica, religiosa e também espiritual. Satanás, ele tem esse poder de agir em todas essas áreas, porque a ele foi lhe dado. Ele disse a Cristo: eis que todos esses reinos e sua glória me foi lhe dado e eu dou a quem quero, né? Então ele tem poder, ele só não é mais poderoso que o Eterno, nem que seu filho, nem que, né, o arcanjo Miguel, mas ele é poderoso além daquilo que nós humanos podemos pensar. Até porque Deus tem permitido ele fazer tudo isso para que a palavra se cumpra. Então Satanás, ele mexeu na religião, ele mexeu na tecnologia, ele mexeu na física, na ciência, ele mexeu na medicina, né? Por quê? Porque ele sabia que o ser humano ia viver para essas coisas. A maior parte da sociedade é dependente dessas coisas. Não conseguem, principalmente cristãos. A maior parte dos cristãos não conseguem viver dependentes apenas do Senhor, né? Ah, mas eu preciso trabalhar, eu preciso estudar. Sim, isso sempre foi natural até certa época. Mas hoje as pessoas não conseguem também só trabalhar e estudar. As pessoas querem a cada dia mais. Que elas querem fazer curso em cima de curso, se especializar nisso, se especializar naquilo. Elas têm tempo para tudo, menos para o Criador. Então, esse mundo ele evoluiu a ponto de tirar toda a brecha que havia dentro de você, que pudesse receber a verdade da palavra de Deus, a verdade do Criador. Satanás supriu por outros interesses, fez com que a sociedade almejasse outros interesses a ponto de não ter tempo mais para o Senhor. A igreja hoje, na sua grande parte, as tolas, né, as 5 tolas, que são as 10 virgens, né, as 5 tolas e as 5 prudentes, as 5 tolas, elas dormem um sono espiritual. Se dizem cristãs, mas vivem uma vida totalmente mundana, totalmente focada nesse sistema de coisas. Então hoje ninguém quer ficar sem celular, ninguém quer ficar sem computador. Hoje as pessoas não conseguem viver, na sua grande maioria, não conseguem viver da forma que viviam até os anos 90. Mas por que não dá? Dá sim. Tem pessoas que ainda hoje não têm celular, não têm televisão em casa, não têm computador, né? E vivem normalmente. Mas o problema é que o ser humano, Satanás colocou na cabeça do ser humano que ele tem que evoluir, ele tem que procurar ser cada vez mais do que ele já é. A ponto de não se achar apenas humano, mas um semideus, porque foi esse pensamento que ele colocou, que ele tentou, né, colocar na mente do casal lá no Éden, desde o princípio. Ele disse para Eva, né, na verdade não morrereis, porque ele sabe que no dia em que comerdes desta árvore, né, sereis como ele, sabendo o bem e o mal. Satanás enganou, dizendo que Eva, que Adão e Eva seriam como Deus, conhecendo o bem e o mal, né? E assim ele faz a mesma coisa hoje. Ele coloca na cabeça do ser humano, da sociedade, que o homem pode ir cada vez mais longe, que o homem pode ser dono de si só, que o homem não precisa de um Deus, de um Criador, porque ele mesmo é o seu próprio Deus. Assim, esse mesmo pensamento Satanás teve lá no céu, e foi isso que gerou a sua queda. Quando que pela sua formosura e pela sua glória que Deus deu a ele, né? Ele era um querubim ungido de Deus e ele era tão glorioso, tão maravilhoso, ele era protetor do Monte Santo de Deus, né? E pela multiplicação da sua glória, ele viu nele um próprio Deus. Ele se deslumbrou com tamanha glória que existia nele mesmo.
né? Então ele achou que ele não precisava mais de Deus, que ele não precisava de um Criador, haja visto que ele mesmo por si só já se achava autossuficiente. E esse foi o erro dele. A partir do momento que entrou esse pensamento no coração dele, ele negou ao Criador. Ele blasfemou contra Deus. E aí o que aconteceu? Foi aonde o pecado entrou dentro de Satanás. E foi aonde ele não conseguiu mais, não achou mais perfeição nele. É só lá ler em Ezequiel, né? Ezequiel, que vocês vão entender a história do querubim ungido, né? De Satanás. Então, irmãos, a partir daí Satanás pecou contra Deus e Deus o rejeitou, né? E a partir daí ele começou também a induzir outros anjos, né? Para que ele, já que era uma guerra perdida contra Deus, ele já estava totalmente rejeitado, e o sentimento, né, de querer ser um Deus também tomou conta do seu ser. Aí a partir daí ele começou também a tentar montar o seu exército de anjos, assim como Deus tem seus anjos, ele também quis ter os seus, e realmente ele conseguiu arrastar uma terça parte dos anjos do céu junto com ele. Tamanha a persuasão, o poder de persuasão que esse anjo caído, chamado Satanás, tem. Uma vez que ele conseguiu lá na glória, na face de Deus, diante do Criador, arrastar uma terça parte, ele conseguiu colocar ao lado dele 30% dos anjos da glória de Deus ao lado dele. Ele conseguiu fazer com que esses anjos mudassem de lado, mesmo já conhecendo a glória do Eterno e sabendo que não existe Deus fora dele e que ninguém jamais poderia ser superior a ele. Mesmo assim, esses anjos resolveram tomar partido ao lado de Satanás. Então imaginem o que ele não faz aqui na Terra com os seres humanos meros mortais, que mesmo sendo crentes, não têm conhecimento da verdade da palavra, não têm fé suficiente para se blindar contra as astutas ciladas do diabo. Imagine o que ele não faz na mente do ser humano. Imagine o que ele não faz na mente da elite que é movimentada a controlar todo esse sistema, todas essas pessoas e todo esse mundo. Então, se a igreja ainda sobrevive a esse sistema, é pela misericórdia de Deus. Não é por força nem por sabedoria própria, nem humana. Porque humanamente falando, diante de Satanás, todos nós seríamos destruídos. Humanamente falando, nós não teríamos meio nenhum de vencê-lo. Se porventura nós vencemos, é pelo próprio sacrifício de Cristo que já o venceu lá na cruz. Na verdade, Cristo venceu por nós. Não foi nós que vencemos. Foi Cristo que venceu por nós. Né? Porque somente ele tinha essa capacidade de vencer Satanás. Então, irmãos, Satanás, ele trouxe para esse mundo, ele mudou a cara do planeta, ele mudou a cara desse mundo, né? Hoje, quando você vai falar de como era antigamente, o adolescente não quer nem ouvir. Então, voltando aqui, né, para a gente não sair do contexto que eu quis dizer, quando a gente compara um adolescente, um jovem, né, de hoje com um jovem dos anos 90, a gente vê uma diferença muito clara. Até mesmo no jeito de olhar, no jeito de falar. Mudou o linguajar, mudou a expressão. Eu observo tudo isso, irmãos. Eu acho que deve ter irmãos que já observou isso também. O adolescente de hoje, ele é mais vazio de conteúdo. Ele tá... Se você pegar um robô, sabe aqueles androides de filme de ficção científica, e colocar do lado de um adolescente da década de 90, de um jovem, e do lado de um jovem de hoje, ele tem mais o perfil de um jovem de hoje do que de um adolescente, de um jovem dos anos 90. E os jovens de hoje, ele é mais robotizado do que humano. E como que explica isso? É só você ver o conteúdo de hoje e o conteúdo de antes. As maiores mentes do mundo, os homens, os maiores criadores, né, de invenções, os homens mais inteligentes do mundo, né, ficaram lá no passado. Hoje, o homem tem muitas pessoas inteligentes, sim, tem, mas o homem conta muito com a ajuda da tecnologia.
Mas essa tecnologia que nós vivemos hoje, ela foi criada lá no passado, né? Hoje nós só vivemos, né, a rebarba dela, né? Hoje o homem aprimorou, né? Porque a própria tecnologia por si só, a inteligência artificial por si só cria muitas coisas, né? Mas a matéria-prima, o fundamento dela vem todo lá do passado. E quem trouxe isso para o mundo? Satanás. Principalmente a tecnologia que faz com que você se afaste de Deus. A ciência que insiste em dizer que o mundo é um acaso e não fruto de uma obra de um Criador. Deus jamais criaria algo, né, que fosse contra Ele mesmo, né? Deus jamais criaria algo para o homem, para nós seres humanos, principalmente para a sua igreja, né, que o afastasse dele, que mostrasse para o povo dele, para os seus eleitos, que ele não é Deus ou que nós podemos viver sem ele. Deus não, Deus ele não se contradiz. Então, irmãos, o mundo de hoje, ele é diferente do mundo de ontem, porque Satanás mudou a cara do mundo, mudou as leis, mudou os tempos, trouxe tempos diferentes, tempos de tecnologia, tempos, né, de uma falsa prosperidade, né? Antes a gente tinha mais prazer nas coisas da vida. Hoje o homem vive, hoje existe mais depressão, mais doenças, né? Mais criminalidade. Então, irmãos, por quê? Porque tudo isso é a falta do amor de Deus, é o amor de muitos se esfriando, até que chegue a apostasia e seja manifestado o homem do pecado, o filho da perdição, que é o anticristo, o qual se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora. É para isso que o mundo está andando, para a chegada desse anticristo. Mas para ele chegar, é preciso que tenha uma apostasia totalmente da fé. E para que essa apostasia aconteça, é preciso que o mundo esteja praticamente 90% afastado da presença de Deus. Para que o homem do pecado ganhe mais poder e tenha mais domínio com a terra, e Deus se retire por um tempo e deixe ele dominar, é preciso que 90%, mais ou menos 90% da humanidade o adorem. E é o que a Bíblia fala. E toda a terra adorou a besta e disse: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Apocalipse 13. Né? Toda a terra se maravilhou diante da besta. Né? Tirando os eleitos, os escolhidos do Senhor, que também é a minoria. Né? Então, irmãos, quando você pega um jovem de hoje, um jovem da década de 90, você consegue, para quem viveu, né, nessa época, né, você consegue ver claramente como que o ser humano regrediu no sentido humano e espiritual e evoluiu no sentido material e tecnológico. Hoje o jovem ele domina a tecnologia, né? Ele domina muitas coisas materiais, mas quando você vai conversar com esse jovem sobre espiritualidade, sobre sentimento, sobre maturidade, ele é totalmente leigo. Se você pegar um celular na mão de uma criança de 12, 13 anos, ele vira um hacker, ele sabe tudo. Ele instala jogos, ele faz isso, ele faz aquilo, ele sabe mexer em redes sociais, ele sabe tudo. Mas vai falar da palavra de Deus com ele para ver se ele conhece alguma coisa. Além dele não conhecer, ele também não aceita. Vai falar com ele sobre valores de família, sobre valores conservadores, sobre respeitos dos filhos com os pais, sobre obediência aos pais, sobre ser um bom aluno. Vai falar com ele sobre coisas que a tecnologia hoje não fala. Sobre coisas que você não encontra na tecnologia, mas dentro do seu coração, dentro do seu interior. Vai falar com esse mesmo jovem que domina a tecnologia sobre isso. Ele não tem conhecimento algum. E quando você perde essas referências e esse conhecimento, você se torna meio que robô. Você perde um pouco da sua humanidade. Porque a humanidade, ela não se mistura com tecnologia. Por isso que a palavra fala que o ferro não se mistura com o barro, né? Então, quando você tem uma mente totalmente voltada para esse mundo do tudo rápido, do tudo eu posso, né? Quando você se afasta do Criador, da sua palavra, quando você se retira para o seu mundinho ali isolado, com o celular na mão,
se afasta da tua família, dos teus pais, dos teus filhos, você se torna uma pessoa, né, totalmente alienada a um sistema e dependente desse sistema diabólico, né? Que, se a gente não souber usar e parar na hora certa, a gente acaba se corrompendo e também se contaminando. Então, irmãos, eu não sei por que eu trouxe isso aqui. Eu trouxe porque eu senti de trazer dessa forma, né, de uma forma bem assim, como que eu posso dizer, espontânea, né? Mas é porque o Espírito Santo nos dá dessa forma para trazer. A gente vê muito se falar dos jovens de hoje e dos jovens de antigamente, mas poucas pessoas fazem esse tipo de comparação. Então, quando a gente pega um jovem hoje e compara com um jovem das décadas de até 90, no máximo até no início ali do ano 2000, você consegue ver uma clara diferença. Ah, irmão, mas é porque a sociedade mudou. Sim, a sociedade mudou. Porque Satanás trouxe essa mudança para a Terra, né? Trouxe esses avanços. Mas a sociedade mudou para pior, não para melhor. Porque uma sociedade, por mais avanço e tecnologia que ela tenha, por mais rica que ela seja, por mais informação que ela tenha, se ela não tiver na presença do Criador, ela é uma sociedade condenada. Ela é uma nação condenada. Sem Deus, sem o seu amor dentro de nós, sem o seu conhecimento, sem o amor ao próximo, nós não conseguimos alcançar ao eterno. A palavra diz: feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Porque sem Ele não há felicidade, sem Deus não há bênção, sem Deus não há vida eterna. Sem o Espírito Santo nós não podemos ter vida em nós mesmos. O que adianta ganhar o mundo e perder a sua própria salvação? Porque ainda que ganhemos o mundo materialmente e tecnologicamente falando, e até de forma a conhecê-lo muito bem, mas se nós não tivermos o amor de Deus dentro de nós, o Espírito Santo dentro de nós, de nada isso vai adiantar. Então, irmãos, eu estou trazendo isso principalmente para quem é pai, mãe, né? E até para os jovens que de repente ouvir esse áudio, que não viveu essa época, né? Eu estou trazendo isso para vocês verem a diferença de uma sociedade hoje, beirando ao fim dos tempos, cujo a vinda do iníquo é iminente e a volta do Senhor está próxima, né? Nós vivemos esse mundo que se prepara para uma chegada do anticristo e para uma volta de Cristo, né? Então esse mundo que nós vivemos, Satanás está correndo a largos passos para poder afundar cada dia mais a sociedade, né, em um abismo, né, totalmente voltado para ele e não para o Criador. Por isso que nós temos que vigiar em tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos afasta do Criador. Seja tecnologia, seja medicina, ciência, não importa. Seja até, inclusive na religião. Ah, mas ali está falando de Deus. Pois é. Mas Satanás também, ele teve que falar de Deus, ele pregou a Deus, né? Ele teve que falar de Deus para corromper Eva. Inclusive, ele também falou de Deus para tentar Jesus no deserto. Satanás, ele sempre fala de Deus, porque ele mesmo reconhece, né, que existe um Criador. Mas ele disse, né, subirei acima das estrelas de Deus e serei semelhante ao Altíssimo. Então, falar de Deus é uma coisa, mas que Deus que essas religiões estão pregando? Você já parou para pensar? Que Deus que essas igrejas pregam? Você conhece, quando você prova os Espíritos, você conhece através da própria palavra. Um Deus que prega prosperidade financeira, evangelho da prosperidade, evangelho coaching, evangelho do tudo eu posso, do tudo vai ficar bem, né? De que você não deve aceitar provação, de que você não deve aceitar perseguição, de que você vai ser arrebatado antes da vinda do anticristo, né?
evangelho pré-tribulacionista. Isso aí não é de Deus. Então, Satanás, ele prega sim o evangelho, se passando por Deus, mas ele distorce esse evangelho, né? Inclusive, muitos pregadores hoje estão pregando mais livros de autoajuda, estão pregando mais evangelho coach, que é o da prosperidade, estão sendo mais psicólogos do que pregadores da santa palavra de Deus. Porque para pregar a palavra de Deus, você precisa ter uma autoridade divina. Você precisa ser levantado pelo próprio Deus. E não se levantar a si mesmo ou ser levantado por outra pessoa. Se você não for levantado pelo próprio Criador, você jamais vai ter discernimento, entendimento para pregar os fundamentos e as verdades que o Espírito Santo tem para dar para todo aquele, né, que recebe um chamado de Deus, né? Então, irmãos, essa é a diferença de quem prega a verdade do reino, a verdade da vida eterna, a verdade das profecias, e de quem prega, né, livros de autoajuda criados por pessoas que muitas vezes nem acreditam em Deus. Usam apenas a palavra Deus e a Bíblia debaixo do braço como um chamariz para convencer as pessoas a irem até eles e os ouvirem, e com isso arrecadarem milhões de visualizações e milhões de reais. Porque a Bíblia, ela ainda é o livro mais lido no mundo, ela ainda é o livro mais aceito por quase todos. E Deus ainda é soberano. Sempre vai ser, né? Mas na percepção humana, ele ainda reina sobre todos. E é isso que Satanás quer tirar da mente e do coração de muitos. A ideia de que você depende de um Criador. E cada dia que passa, esse movimento e esse tipo de evangelho corrompido, distorcido e herege se torna mais popular e mais aceito por muitos, porque o ser humano está em busca de facilidade em tudo, principalmente nas coisas que diz respeito ao reino dos céus e à salvação. Só que quando você se apega a um evangelho fácil, de promessas fáceis e de tudo fácil, você se engana a si mesmo. Você acha que está salvo, mas não está. É o que a palavra diz. E me dirão naquele dia: Senhor, mas não profetizamos em teu nome, mas não expulsamos demônios em teu nome, mas não fizemos curas em teu nome? E no entanto eu vos direi: afastai-vos de mim, pois não vos conheço. Ora, quem que expulsa em nome de Jesus? Quem que faz curas em nome de Jesus? Quem que faz obras em nome de Jesus? Não são os crentes? Não são os cristãos? Pelo menos essa é a ideia, né? Esse é o mais comum pensar. Não são os crentes? Não são a igreja? Pois é. E o que Jesus vai falar para essas pessoas? Afastai-vos de mim, pois não vos conheço. Por quê? Esses são os falsos profetas, os falsos pregadores, aqueles que arrecadaram milhões falando em nome de Jesus, que pregaram um monte de cura, um monte de coisas, mas não andavam com Jesus, não tinham parte com ele. Porque o coração deles não estava em Cristo, não estava na verdade. Ocultaram a verdade do povo, né? E é o que a palavra fala em 2 aos Tessalonicenses, né? E ele enviará a operação do erro. Deus enviará a operação do erro, o espírito do engano sobre a terra, para que todos esses crentes e cristãos que não quiseram ouvir a palavra da verdade, as profecias do fim dos tempos, da volta de Cristo, do anticristo, da marca da besta, todos esses que dormiram acerca desses assuntos, só pegaram a parte próspera do evangelho, mas rejeitaram a vinda do Filho do Homem, rejeitaram as profecias, todos esses vão dormir o sono espiritual e se deixarão levar pelo espírito do engano, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Irmãos? Então, irmãos, infelizmente, hoje a nossa juventude, os jovens de hoje, eles não têm esse conhecimento e é muito difícil ter, porque a maioria rejeita. Se você for falar, vão dar risada, vão abanar a cabeça, vão sair andando, né? Inclusive filhos de casais crentes, de pessoas crentes. Hoje, quem é crente, jovem, está saindo da igreja, e aqueles que não estão ainda não querem entrar. Primeiro porque o mundo sofre essa influência, né? Essa influência diabólica, né? Segundo também porque a maior parte dos pais não tem sabedoria para
ensinar seus filhos, e porque até eles nem conhecem a verdade também. Muitos crentes não conhecem a verdade nem os seus fundamentos, vivem o evangelho água com açúcar, né? Aquele evangelho que não sai daquilo, não se aprofunda na verdade, no conhecimento da palavra. E isso faz com que as pessoas não tenham sede de conhecer mais e mais e não se aprofundem e acabam achando que está tudo bem ali, tá bom. Então é isso, irmão, sabe? O assunto ele é bem extenso, ele é bem profundo. Quando Deus der outra parte para me trazer, eu vou trazendo aqui para vocês, tá? Quem quiser e sentir de compartilhar esse vídeo, eu peço que compartilhem o link desse vídeo com o maior número de pessoas que você puder, porque isso vai ajudar com que muitos abram a sua mente, com que muitos jovens possam alcançar a verdade e serem salvos, e com que muitos pais também venham acordar do sono espiritual e começar a ajudar seus filhos, tá? Acho que não é à toa que a gente passa algo assim. Eu estava aqui, eu nem estava pensando em nada disso e de repente eu senti o desejo de passar esse entendimento aqui para vocês. Então, peço no amor de Cristo que vocês compartilhem, não custa nada, se inscrevam aqui no canal, deixem o like para ajudar o crescimento desse canal, porque todo canal que fala a verdade dificilmente consegue crescer, né? Então, se vocês não ajudarem nessa parte, se for depender do YouTube, da plataforma aqui, com certeza não vai sair disso. Então eu peço que vocês compartilhem, não uma, não duas, não três, mas o quantas vezes vocês sentirem, conseguirem compartilhar, compartilhem esse vídeo, tá bom? Com os amigos, com familiares, com conhecidos, nas redes sociais de vocês, podem compartilhar à vontade. Deixam aí também o like, comentem o vídeo aqui abaixo nos comentários, tá? E quem sentir de apoiar o canal, né, a conta e o Pix está passando aí abaixo do vídeo, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e até o próximo vídeo.